queridos alunos. Hoje vamos dar início ao tema 11, artistas da colagem. Então vamos analisar a imagem aí que vocês estão vendo, e trata-se de uma obra feita pelo artista Pablo Picasso no ano de 1933, que tem como título Minotauro. Então vou ampliar aqui para vocês verem melhor. Bom, vamos analisar aí essa obra. Como o tema de hoje é colagem, vamos observar o que o artista Pablo Picasso utilizou para compor essa obra. O que vocês conseguem distinguir aí? Bom, então nós temos aí em primeiro plano a imagem do Minotauro, logo abaixo, escrito Minotauro em espanhol. E aí a gente observa também pedaços de papel, fitas, rendas, botões e até mesmo uma janela, que aí eu não sei ao certo se é uma janela ou se é uma moldura em madeira, onde ele também utilizou aí um papel meio que corrugado no fundo, Então, essa técnica, ela é muito utilizada por muitos artistas. Ela começou a ser utilizada a partir do século XX. Depois nós vamos conhecer alguns artistas que utilizaram-se dessa técnica. Mas hoje nós vamos se inteirar mais por esse personagem que foi abordado nessa obra, o Minotauro. Vocês já ouviram falar? Bom, então vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história do Minotauro. Na página seguinte, vem falando aí sobre essa lenda do Minotauro, que faz parte da mitologia grega. Se vocês estudarem um pouco mais a fundo sobre a mitologia grega, que tem histórias envolvendo vários deuses, onde que muitas das vezes essas histórias tentam explicar de alguma maneira alguns fenômenos da natureza. E esses deuses estão sempre relacionados a várias questões, não somente ambientais, mas também como com relação à beleza, à estética, às artes, E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa história. Então eu vou narrar aqui para vocês, para poder criar aquele clima de emoção e daí vocês buscarem interesse em querer conhecer um pouco mais sobre esse personagem, que ao meu ver, ele é muito assustador. Eu lembro que quando eu era criança, quando eu assistia os episódios do Sítio do Pica-Pau Amarelo, teve um episódio que foi sobre o Minotauro. Quando ele aparecia, colocava assim uma música de fundo e chegava a assustar. E aí eu ficava morrendo de medo, mas não deixava de assistir. Fiquem tranquilos que eu vou mandar o link para vocês assistirem depois, tá? Quero ver aí quem vai ficar apavorado com esse episódio do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Bom, então vamos conhecer aí primeiro um pouco sobre essa história, de onde é que veio esse personagem do Minotauro. Tudo começou com relação ao Minos. Minos, ele pediu ao deus Poseidon para que ele se tornasse um rei. Mas aí Poseidon, que era o deus dos mares, dos rios, lhe colocou uma tarefa. Bom, só vou lhe transformar em rei se você liquidar, sacrificar o touro branco que vai estar lá no mar. E assim ele foi. Quando ele viu aquele touro branco, ele achou ele tão belo que pensou, não, eu não vou matá-lo. É uma criatura tão bela, fazer essa maldade com essa criatura? Não, eu vou matar um outro touro. E quem sabe assim eu consiga despistar e enganar o Poseidon. E assim ele o fez. Ele sacrificou um outro touro, achando que Poseidon não fosse perceber. Mas aí ele percebeu e castigou Minos. E sabe o que ele fez? Ele fez com que a sua esposa se apaixonasse pelo touro branco. E dali nasceu uma criatura que era cabeça e rabo de touro e corpo humano. Minos ficou desesperado, e sabia que aquilo ia causar um pavor no povoado. E aí o que ele fez? Mandou um arquiteto construir um labirinto enorme
para lá colocar essa criatura. Então, essa criatura cresceu, se transformou num homem, né? E, com certeza, por ele ser metade homem, metade touro, ele teria também aquelas necessidades de um animal, né? De busca da sua caça. E aí, o rei de Atenas, Egeu, ao ele ser vencido aí na guerra contra Creta, né? Já que Minos era de Creta, ele teve que mandar todo ano 7 rapazes e 7 mulheres para serem sacrificados, devorados por esse Minotauro, né? Porque ele precisava se alimentar. Então, o fato de Egeu ter perdido a guerra, né, para Minos, então Minos determinou que ele, né, todo ano disponibilizasse 7 rapazes e 7 mulheres do seu povoado. O seu filho, chamado Teseu, ele não queria mais que os jovens do seu povo fossem sacrificados, né, fossem devorados por esse Minotauro. Então, ele foi determinado a matar esse Minotauro. Foi até o labirinto em busca dele. Só que ele não foi sozinho, não. Ele pediu ajuda de Ariadne. Ariadne era filha de Minos, que era inimigo de Egeu, que era pai de Teseu, né? E os dois conseguiram. Só que, o que aconteceu? Minos, quando descobriu, ficou furioso e ordenou que Dédalo e seu filho Ícaro fossem aprisionados no labirinto. E aí os prisioneiros então tiveram uma ideia. Com penas de aves e cera de abelha, construíram 2 pares de asas e voaram para fora do labirinto. Só que Ícaro, conforme, né, foi gostando da ideia de voar e que foi se aproximando do sol, o que aconteceu? A cera de abelha derreteu, as asas começaram no caso as penas começaram a cair e ele veio a falecer, né? E caiu no mar. Bom, então essa história do Ícaro, né, que no caso era filho, né, de Minos e foi sacrificado, né? Ele acabou sendo inspiração para muitos artistas. E aí a gente pode ver uma ilustração do artista Henri Matisse, em que ele fez para o livro Jazz, onde lá contém várias ilustrações feitas por ele, né, utilizando guache e também colagem, onde aí ele procurou retratar esse personagem Ícaro, né? Então essas manchas aí amarelas representam o quê? As penas caindo e ele também meio que inclinado, né, como se ele estivesse caindo no mar. Bom, vamos aí ver algumas imagens dessa temática sendo explorada também por outros artistas. Aí nós temos Teseu, né, filho de Egeu, liquidando com o Minotauro. Aí uma escultura muito bem representada pelo francês Etienne Jules Ramey. Vamos ver um pouquinho maior. Olha que bonita a escultura, né? Um estilo bem grego, né? Que é aquela representação dos corpos perfeitos, bem torneados, né? Bem típico da escultura grega. Aí a gente já vê um busto, né, do Minotauro, feita por Miriam, fica no Museu Nacional Arqueológico de Atenas. Vamos ver ela um pouquinho maior. Aí vocês observem que ela está, né, toda deteriorada devido ao tempo, né? Um material muito frágil. Provavelmente aí o material utilizado deve ter sido o mármore. É um dos materiais muito utilizados nas esculturas gregas. E aí temos mais uma escultura representando também, novamente, Teseu matando o Minotauro. Aí trata-se de uma escultura feita em bronze do francês Barye. Aí também a gente consegue observar bem essa questão da musculatura, né, muito valorizada.
Passamos para a página seguinte. Bom, aí vocês vão ver algumas técnicas de colagem, né, conforme já tinha dito, né, muito predominante a partir do século XX. Então, vários foram os artistas que procuraram utilizar essa técnica em suas composições. Aí vocês estão vendo a primeira imagem, que trata-se do violão, título como Violão, do ano de 1913, do artista Pablo Picasso. Ele utilizou colagem de papel impresso, carvão, tinta e giz em papel colorido. Essa obra ela está no Museu de Arte Moderna, Nova York, Estados Unidos. Aí a gente consegue observar melhor, né? No caso, essa obra ela faz parte de um movimento chamado cubismo, né? Onde tendia a representar as imagens ou distorcidas ou de forma bidimensional, mais retalhada, conforme a gente pode observar aí nesta obra. E agora vamos ver mais outros trabalhos, onde também um outro artista se utiliza da colagem, que é o caso aí da obra de Henri Matisse, no tema No Azul, quarto, onde ele utilizou guache sobre papel recortado. Vamos ver um pouquinho maior. E a outra obra também de Henri Matisse, O Cavalo, ilustração também do livro Jazz, colagem e guache. Aí vocês observam, né, esse contraste de cores mais chamativas, contrastando com as cores neutras preto e branco. Bom, aí vocês têm algumas perguntinhas para vocês responderem, tá bom? Vocês podem estar experimentando essa técnica do Henri Matisse, aqui pintando folhas de sulfite com tinta guache, depois espera secar e faz alguns recortes, ok? Bom, isso aí é uma curiosidade que, caso vocês queiram, né, pesquisar um pouco mais, falando sobre fotomontagem, que é um tipo de colagem que usa uma fotografia como base. Então, o artista ele pode alterar a imagem e misturá-la. Né? Sabe quando você coloca seu dedo assim, aí como se estivesse pegando alguma coisa que está no céu, né? Uma nuvem, ou então um prédio, uma montanha. Então, existem várias situações que você pode conseguir, né, fazer uma fotomontagem, dar aquela ideia, né, de que você está pegando alguma coisa ou usar até mesmo esse recurso, ok? Então, um beijo e até a próxima.